E eu quero mandar um recado para a população brasileira. Quem está entregando isso para o Brasil é o Congresso Nacional. Um botijão de gás para as famílias elegíveis para esse programa, famílias que recebem, em média, rendimentos que não chegam a R$1.000, um botijão de gás representa 10% do orçamento familiar. Nós estamos aqui, sobretudo, assegurando, a partir dos princípios de nossa Constituição, que funda nesse país um estado de bem-estar social, dignidade para essas famílias. É importante assinalar um segundo dado, presidente. Nós estamos triplicando o número de famílias elegíveis. É verdade que esse programa existia no governo passado, mas é verdade que apenas 1/3 das famílias que vão receber agora esse programa, no número adequado, eram contempladas no governo passado. Nós vamos atender agora 15,5 milhões de famílias brasileiras. Desses 15,5 milhões de famílias brasileiras, 101 mil famílias amapaenses de nosso estado, presidente. É importante assinalar isso, porque esses 2/3, o que nós estamos triplicando aqui no número de famílias contemplado por um botijão de gás na sua casa, significa milhões de brasileiros que não vão precisar mais ter a indignidade de fazer no fogão a lenha o seu pão e a sua comida de cada dia. É essa a dignidade que nós estamos dando concretamente para as pessoas. Pelo menos 10 milhões de brasileiros, até hoje, não tinham direito a esse programa. Pelo menos mais 10 milhões de brasileiros vão, a partir de agora, ter o direito a receber um botijão de gás. Isso se soma a outras ações, presidente. Agora em janeiro, agora no mês de janeiro, aqueles brasileiros que recebiam até R$5.000 não tiveram desconto do imposto de renda em seus contra-cheques. Os brasileiros que recebem de 5 a 7 mil tiveram descontos de 50% a 60% abaixo do imposto de renda em seus contra-cheques. O salário mínimo teve a maior recuperação real dos últimos 10 anos. A renda média do trabalhador brasileiro está no menor nível dos últimos 20 anos. Aliás, batendo o recorde do governo Lula 1. Governo Lula 1 fez a melhor recuperação de todos os tempos do salário mínimo no Brasil, e do governo Lula 3 bate o seu próprio recorde, fazendo a segunda melhor recuperação da história do poder de compra do salário mínimo. O nosso produto interno bruto, que diziam que ia ser negativo nesse ano, cresceu 2,3%, mostrando a pujança da economia brasileira. Em 3 anos, presidente, nós temos uma média de crescimento da nossa economia superior a 10%. A inflação está dentro do centro da meta. A taxa de desemprego está em 5% e caminhando para a realidade de um Brasil de pleno emprego. Temos a melhor renda per capita de brasileiros dos últimos 30 anos, pelo menos. Esses são os dados e os números reais que esse programa vem corroborar, vem juntar. É essa a escolha do governo do presidente Lula. Governar para estes que mais precisam, governar para os mais pobres. É importante lembrar que não muito tarde, não faz tempo, que nós vimos cenas deprimentes de brasileiros na fila do osso, tentando comer alguma coisa, tentando buscar algum resto de comida para sobreviver. Não faz tempo, presidente, nós vimos cenas de milhares, milhões de brasileiros precisando do fogão a lenha para sobreviver, porque não era possível comprar um botijão de gás, porque corresponde a 10% da sua remuneração, dos seus vencimentos. Então, sobretudo, nós estamos aprovando dignidade para os brasileiros. Hoje, presidente, com essa aprovação final, a partir da medida do governo do presidente Lula, pelo menos mais 10 milhões de famílias brasileiras, 101 mil delas do nosso Amapá, vão ter direito a ter a dignidade de receber um botijão de gás e sair do fogão a lenha.
Eu queria só fazer uma reflexão aos colegas senadores e senadoras, porque às vezes é muito cômodo para nós que temos salários, né? Olha o salário de um parlamentar, olha toda a estrutura que um parlamentar tem, olha todo o aparato, olha a renda que se tem, né? Muitos têm, alguns têm até segurança, carro blindado, mas a fome dói, a fome dói. E se coloque no lugar daquela família que não tem dinheiro para comprar uma botija de gás. Serão 50 milhões de brasileiros que serão beneficiados. Nós falamos que temos como premissa na Constituição Federal, no artigo 5º, que todos somos iguais perante a lei, independente da raça, cor, etnia, religião, origem e orientação sexual. Mas, infelizmente, no Brasil, nós temos uma desigualdade em que a concentração de riquezas está centralizada na mão de poucos e, infelizmente, nós temos milhões de brasileiros que passam em estado de fome, de miserabilidade, que não tem acesso à saúde, que não tem acesso à educação pública de qualidade, que não tem como cozinhar, que não tem como ter alimentação, uma alimentação digna, saudável. Então, a gente tem que defender, sim, porque o país ele é rico, nós temos um país que tem uma agricultura, que nós temos fonte de renda, que nós temos tanta riqueza para reduzir essa desigualdade. Então, eu quero aqui fazer o meu agradecimento à Presidência da República, mas também a todos os parlamentares que estão votando favoravelmente a essa medida provisória. Essa medida provisória, senhor presidente, é uma política pública importantíssima que parte de uma constatação simples e dura. O acesso ao gás de cozinha ainda é, no Brasil de hoje, um obstáculo real para milhões de famílias brasileiras. Quando uma família não consegue colocar comida quente à mesa, é sinal de que o Estado falhou. E quando o Estado falha, quem paga a conta são as trabalhadoras e os trabalhadores, as crianças, os idosos, aqueles que vivem na linha da sobrevivência, justamente o público que este governo tem colocado no centro das suas prioridades por meio do fortalecimento das políticas de inclusão social. Ao criar o Gás do Povo, o presidente Lula enfrenta duramente a pobreza energética e reafirma seu compromisso histórico com a segurança alimentar, a dignidade humana e a redução das desigualdades. Isto é dizer de forma clara que o Brasil não aceita mais que as famílias cozinhem com lenha, com álcool ou com outros improvisos perigosos. É reconhecer que o gás de cozinha é um insumo essencial, tão básico quanto o alimento que vai à mesa. Hoje, esta casa está sendo chamada a apoiar uma iniciativa que vai além do auxílio emergencial. Trata-se de uma política de cuidado, de justiça social e de reconstrução nacional. A mesma reconstrução que já devolveu credibilidade internacional ao Brasil, fortaleceu a democracia e recolocou o Estado como indutor do desenvolvimento e protetor dos mais vulneráveis. Apoiar esta medida provisória é reafirmar que crescimento econômico só faz sentido quando ele chega à vida real do povo brasileiro. Por essa razão, não somente eu, mas toda a nossa bancada, a bancada do PT, a nossa líder vai orientar o voto, vota homogeneamente, integralmente pela aprovação dessa importante política que vai dar ao povo a possibilidade de conquistar dias melhores. Parabéns ao presidente Lula, ao nosso governo, e vamos juntos aprovar o Gás do Povo. Obrigado, senhor.